Milionário flagra gerente humilhando funcionária negra em sua loja e sua reação choca a todos. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também me diga de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Carlos Mendonça ajustou sua gravata italiana enquanto observava a paisagem do Morumbi através das janelas do seu apartamento de cobertura. Aos 52 anos, o empresário havia construído um império de lojas de departamento que se espalhavam por todo o Brasil, mas mantinha um perfil discreto, raramente aparecendo em público ou nas próprias lojas que fundara há quase 3 décadas. Naquela manhã ensolarada de abril, algo o incomodava profundamente, uma sensação estranha que o perseguia desde que acordara, como se o universo estivesse lhe enviando sinais de que algo importante estava prestes a acontecer. Decidiu, então, fazer algo que não fazia há anos: visitar incógnito uma de suas lojas, sem aviso prévio, sem seguranças, sem o aparato que normalmente o acompanhava em compromissos oficiais. A loja escolhida foi a unidade do Shopping Ibirapuera, uma das mais lucrativas da rede Mendonça & Co., localizada em um dos centros comerciais mais movimentados de São Paulo. Carlos optou por um visual simples: calça jeans, camisa polo azul marinho, óculos escuros e um boné discreto, disfarce suficiente para não ser reconhecido imediatamente pelos funcionários que, em sua maioria, só o conheciam por fotografias ocasionais em relatórios anuais ou no site da empresa. Dirigindo seu próprio carro, um Volvo sedã prata, ele chegou ao shopping pouco depois das 10 da manhã, misturando-se à multidão que já circulava pelos corredores reluzentes daquele templo de consumo. Joana Silva tinha apenas 24 anos, mas carregava nos ombros responsabilidades de alguém muito mais velho. Formada em administração por uma faculdade de bairro, conseguirá um emprego na Mendonça & Co. após meses de entrevistas frustrantes em outras empresas, onde suas qualificações pareciam sempre insuficientes por razões que nunca eram claramente explicadas, mas que ela, como mulher negra nascida e criada na periferia de São Paulo, compreendia perfeitamente. Moradora do Jardim Ângela, acordava todos os dias às 4h30 da manhã para pegar 3 conduções até o Shopping Ibirapuera, onde trabalhava como vendedora júnior no departamento de eletrônicos desde há 8 meses. Márcia Ribeiro, a gerente regional da loja, uma mulher loira de 40 anos com cabelos sempre impecavelmente arrumados e unhas perfeitamente manicuradas, era conhecida entre os funcionários por seu temperamento volátil e por sua rigidez extrema com metas de vendas. Formada em uma universidade de elite e orgulhosa de seu histórico profissional em multinacionais, Márcia fazia questão de manter uma distância considerável de seus subordinados, especialmente aqueles que considerava menos qualificados ou que não se encaixavam em sua visão particular de como um funcionário da Mendonça & Co. deveria se apresentar ou se comportar. Desde a chegada de Joana, Márcia parecia ter desenvolvido uma implicância particular com a jovem, sempre encontrando falhas em seu trabalho e fazendo comentários depreciativos velados sobre sua aparência ou seu modo de falar. Naquela manhã específica, Joana havia chegado 10 minutos atrasada devido a um problema na linha vermelha do metrô que afetara toda a cidade. Apesar de ter avisado por mensagem, encontrou Márcia esperando-a na entrada da loja, os olhos frios e o sorriso forçado que todos os funcionários conheciam como prenúncio de problemas. Senhorita Silva, precisamos conversar sobre seu compromisso com esta empresa, disse Márcia em um tom suficientemente alto para que clientes próximos e outros vendedores pudessem ouvir, conduzindo Joana até o balcão de atendimento do departamento de eletrônicos, onde a humilhação pública seria mais efetiva, mais visível, mais devastadora. Enquanto isso, Carlos percorria os corredores da loja, observando minuciosamente cada detalhe: a disposição dos produtos, a limpeza do ambiente, o fluxo de clientes, o comportamento dos vendedores. Sua mente analítica registrava pequenas falhas e também pontos positivos que pretendia discutir posteriormente com seus diretores, quando seus olhos captaram uma cena perturbadora do outro lado do salão: uma mulher de aproximadamente 40 anos, que ele reconheceu pelo crachá como sendo uma gerente, discutia com uma jovem vendedora negra cujo rosto demonstrava um misto de vergonha, raiva contida e impotência. Desacelerando seus passos,
Carlos ajustou os óculos escuros e se aproximou discretamente, fingindo interesse em um notebook exposto em uma prateleira próxima, mas concentrando toda a sua atenção na interação entre as duas funcionárias. Acho que você não entende como funciona o mundo corporativo, Joana, dizia Márcia em um tom falsamente didático enquanto ajustava a gola de seu blazer preto impecável. Pessoas como você recebem oportunidades que nem sempre merecem por causa dessas políticas modernas de inclusão, mas precisa provar que está à altura do desafio, precisa se esforçar mais que os outros para compensar, entende? Sua aparência já não ajuda muito, aquele cabelo, por exemplo, poderia ser mais discreto, mais profissional, então pelo menos a pontualidade deveria ser impecável, não concorda? Ou prefere voltar para o telemarketing, para aqueles empregos onde ninguém vê seu rosto? Cada palavra saía como uma lâmina afiada, revestida por um sorriso que não alcançava os olhos frios da gerente. A multidão de clientes que circulava pela loja parecia alheia ao drama que se desenrolava naquele canto do departamento de eletrônicos, exceto pelo milionário disfarçado que, a cada segundo, sentia seu sangue ferver com mais intensidade. Carlos não conseguia acreditar no que estava presenciando em sua própria loja, um estabelecimento que ele havia fundado com a promessa de ser um ambiente de respeito e dignidade para clientes e funcionários. Seu primeiro impulso foi revelar-se imediatamente e demitir a gerente no ato, mas anos de experiência nos negócios o haviam ensinado a controlar impulsos e a planejar cada movimento com cuidado, especialmente quando envolviam situações delicadas como aquela. Joana mantinha os olhos baixos, mordendo o interior das bochechas para segurar as lágrimas que ameaçavam cair. Não era a primeira vez que enfrentava situações de discriminação velada ou explícita, mas algo naquele dia específico, talvez o acúmulo de meses sob constante escrutínio, talvez o esgotamento das noites estudando para uma pós-graduação que mal podia pagar, talvez as horas perdidas no transporte público diariamente, fazia com que cada palavra de Márcia pesasse toneladas sobre seus ombros já cansados. Desculpe pelo atraso, senhora Ribeiro, foi um problema no metrô que afetou toda a linha, mas não vai se repetir, conseguiu murmurar, odiando-se por não conseguir enfrentar aquela injustiça de forma mais direta, por precisar engolir humilhações para manter um emprego que pagava suas contas e ajudava sua mãe doente no tratamento de diabetes. Problema no metrô, rebateu Márcia com um sorriso sarcástico. Sabia que existem estas coisas chamadas despertadores? Você poderia programar o seu para tocar mais cedo, assim conseguiria sair com antecedência suficiente para compensar eventuais imprevistos. Ou será que na sua comunidade não chegou esta tecnologia avançada ainda? Ah, esqueci que você trabalha justamente no departamento de eletrônicos. Que ironia, não é mesmo? Vende produtos que talvez nem saiba utilizar corretamente. Na próxima avaliação trimestral, precisaremos discutir seriamente sua permanência nesta equipe, Joana. A Mendonça & Co é uma empresa de excelência e precisamos de pessoas que representem adequadamente nossos valores de comprometimento, pontualidade e apresentação impecável. Carlos já havia visto o suficiente. Desvencilhando-se de um vendedor que tentava abordá-lo para oferecer ajuda, ele caminhou decidido em direção ao balcão onde o abuso continuava, removendo os óculos escuros e o boné em um movimento fluido que transformou completamente sua aparência. Alguns funcionários mais antigos que passavam pelo corredor imediatamente o reconheceram, congelando em seus passos como se tivessem visto uma aparição sobrenatural. Era Carlos Mendonça em pessoa, o lendário fundador que raramente visitava as lojas. O homem cuja foto estava no manual de boas-vindas de cada funcionário, caminhando com determinação em direção ao departamento de eletrônicos onde Márcia Ribeiro continuava seu discurso depreciativo contra uma Joana cada vez mais encolhida. Representar adequadamente nossos valores, a voz grave e imponente de Carlos cortou o ar como um trovão em dia claro, fazendo com que Márcia se virasse abruptamente, a expressão confiante sendo substituída instantaneamente por confusão e, logo depois, por um pálido reconhecimento. Interessante você mencionar os valores da Mendonça & Co, senhora Ribeiro, porque acredito que temos interpretações bastante diferentes sobre quais seriam esses valores. O tempo pareceu congelar naquele instante,
como se o universo inteiro contivesse a respiração para testemunhar o que estava prestes a acontecer, enquanto funcionários e clientes próximos começavam a perceber que algo extraordinário estava ocorrendo naquele canto normalmente tranquilo da loja. O rosto de Márcia transformou-se em uma máscara de terror ao reconhecer o homem à sua frente. O lendário Carlos Mendonça, cujo rosto ela havia visto apenas em fotografias corporativas e vídeos institucionais, estava ali, em carne e osso, encarando-a com olhos que pareciam perfurar sua alma. A gerente tentou rapidamente reorganizar sua postura, forçando um sorriso que mais parecia uma careta de pânico enquanto estendia a mão trêmula em direção ao proprietário. Senhor Mendonça, que honra inesperada! Estávamos justamente discutindo procedimentos de atendimento e pontualidade, elementos essenciais para manter o padrão de excelência que o senhor estabeleceu para nossas lojas, balbuciou Márcia, sua voz normalmente controlada agora oscilando entre tons agudos de nervosismo. Carlos ignorou completamente a mão estendida da gerente, seus olhos se desviando para encontrar os de Joana, que permanecia imóvel, confusa com a súbita mudança na dinâmica da situação. Meu nome é Carlos Mendonça, apresentou-se com gentileza a jovem vendedora, e sou o fundador desta rede de lojas. Gostaria muito de ouvir sua versão sobre o que estava acontecendo aqui antes da minha chegada. A gentileza em sua voz contrastava fortemente com a frieza que dirigira a gerente segundos antes, como se fossem duas pessoas diferentes habitando o mesmo corpo. Ao perceber que Joana hesitava, provavelmente temendo represálias futuras, ele acrescentou em tom tranquilizador: pode falar com total sinceridade, garantirei pessoalmente que nenhuma consequência negativa recairá sobre você. Uma pequena multidão começava a se formar ao redor deles, vendedores que abandonavam seus postos, clientes curiosos que diminuíam o passo para observar a cena incomum, seguranças que se aproximavam discretamente ao perceberem a agitação. A loja inteira parecia conter a respiração enquanto Joana, reunindo uma coragem que nem ela mesma sabia possuir, começou a relatar os meses de humilhações veladas, comentários depreciativos e sabotagens sutis que vinha enfrentando desde sua contratação. Sua voz, inicialmente hesitante, ganhou firmeza à medida que desfiava um rosário de situações que, isoladamente, poderiam parecer insignificantes, mas que, no conjunto, revelavam um padrão sistemático de discriminação e assédio moral que ia muito além do incidente específico daquela manhã. Cheguei 10 minutos atrasada hoje por causa de um problema no metrô que afetou toda a linha vermelha, explicou Joana, mantendo a dignidade em cada palavra. Enviei uma mensagem avisando do problema, mas quando cheguei, a senhora Ribeiro já estava me esperando para uma advertência pública. Não é a primeira vez que isso acontece, outros funcionários já se atrasaram por motivos semelhantes sem receberem o mesmo tratamento. Há 2 meses, a vendedora Camila chegou 40 minutos atrasada por causa de uma consulta médica e recebeu apenas um lembrete gentil sobre a importância da pontualidade. Joana fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar, sentindo o peso dos olhares de todos os presentes, incluindo de Márcia, que alternava entre expressões de indignação e pânico. Carlos escutava atentamente, seu rosto impassível mascarando a tempestade de emoções que se agitava em seu interior: raiva, decepção, vergonha por ter permitido que tal comportamento prosperasse em sua empresa. À medida que Joana continuava seu relato, mencionando comentários sobre seu cabelo afro, insinuações sobre sua capacidade intelectual e questionamentos constantes sobre suas qualificações, o empresário percebia que o problema era muito mais profundo e sistêmico do que imaginara inicialmente. Não era apenas um caso isolado de uma gerente autoritária extrapolando limites, era um reflexo doloroso de problemas estruturais que, apesar de todas as políticas inclusivas que implementara ao longo dos anos, ainda persistiam nas entranhas de sua organização. Márcia, percebendo a gravidade da situação, tentou interromper em diversos momentos, alternando entre justificativas, negações veementes e tentativas de minimizar os relatos de Joana. Senhor Mendonça, está havendo um terrível mal-entendido. Sempre tratei todos os funcionários com o mesmo nível de exigência e profissionalismo, sem qualquer tipo de discriminação. A senhorita Silva está claramente interpretando erroneamente feedbacks profissionais legítimos como ataques pessoais.
Posso mostrar relatórios de desempenho que justificam minhas preocupações com seu trabalho. Sua voz, normalmente controlada e autoritária, agora soava estridente e desesperada enquanto tentava recuperar o controle de uma situação que claramente escapava por entre seus dedos como areia fina. Com um gesto firme de mão, Carlos silenciou as tentativas de defesa da gerente e pediu que outros funcionários presentes confirmassem ou contestassem o relato de Joana. O que se seguiu foi um momento extraordinário na história daquela loja. Um após outro, vendedores, estoquistas e atendentes se manifestaram corroborando as experiências relatadas por Joana, acrescentando novos episódios que haviam presenciado e compartilhando situações semelhantes que eles próprios haviam enfrentado sob a gestão de Márcia. Era como se uma represa tivesse rompido, liberando anos de frustrações, medos e injustiças silenciadas por receio de perder o emprego em um mercado cada vez mais competitivo e excludente. Paulo Ferreira, um rapaz de 28 anos do departamento de eletrodomésticos, relatou como Márcia frequentemente fazia piadas sobre seu sotaque nordestino durante reuniões de equipe, sugerindo que ele deveria aprender a falar como gente civilizada, se quisesse progredir na carreira. Denise Moreira, supervisora de caixa de 42 anos, mencionou como suas avaliações de desempenho haviam despencado misteriosamente após ela ter recusado convites insistentes da gerente para participar de happy hours exclusivos com executivos da empresa. Cada novo relato acrescentava uma peça ao mosaico perturbador de um ambiente de trabalho tóxico que havia se desenvolvido sob o comando de Márcia, completamente alheio aos valores de respeito e dignidade que Carlos tanto prezava. À medida que os depoimentos se acumulavam, a expressão de Márcia oscilava entre incredulidade, raiva e um crescente pânico ao perceber que sua carreira cuidadosamente construída estava desmoronando diante de seus olhos. "Isso é uma conspiração absurda", exclamou finalmente, incapaz de conter sua indignação. "Estão todos se unindo contra mim por inveja do meu sucesso e da minha posição. Tenho 15 anos de carreira exemplar, Sr. Mendonça, e transformei esta unidade na mais lucrativa de toda a rede. Vão jogar tudo isso fora por causa de funcionários medíocres que não conseguem lidar com críticas construtivas e exigências de excelência? É este o tipo de empresa que o senhor quer construir, onde a competência é sacrificada no altar do politicamente correto." Um silêncio pesado caiu sobre a multidão após a explosão de Márcia, todos os olhares se voltando para Carlos, aguardando sua reação. O empresário, que até então mantivera uma expressão neutra e analítica, permitiu finalmente que um lampejo de emoção cruzasse seu rosto, uma mescla de decepção profunda e determinação inabalável. "Senhora Ribeiro", começou ele em um tom baixo mas perfeitamente audível em meio ao silêncio sepulcral que dominava o ambiente, "a senhora parece não compreender a diferença fundamental entre exigência de excelência e abuso de poder. Liderar não é intimidar, é inspirar, motivar e desenvolver o potencial de cada membro da equipe. E quanto ao lucro desta unidade, devo lembrá-la que ele não é produto exclusivo de sua gestão, mas do esforço coletivo de cada funcionário que, apesar do ambiente tóxico que a senhora cultivou, conseguiu manter seu compromisso com a empresa e com nossos clientes." Fazendo uma pausa calculada, Carlos olhou ao redor, observando os rostos atentos de funcionários e clientes que testemunhavam aquele momento histórico. Percebeu celulares discretamente apontados em sua direção, registrando tudo. Em minutos, aquela cena estaria circulando nas redes sociais, tornando-se viral, exigindo um posicionamento oficial da empresa que transcenderia aquele momento e aquele espaço. Era uma crise, sem dúvida, mas também uma oportunidade única de demonstrar com ações, não apenas com palavras, quais eram os verdadeiros valores da Mendonça e Co. Lucro construído às custas da dignidade humana não é lucro, senhora Ribeiro, é exploração. E exploração é algo que nunca teve e jamais terá lugar na empresa que construí. Com uma calma que contrastava fortemente com a tensão palpável no ambiente, Carlos se dirigiu a um dos seguranças que observavam a cena à distância. "Por favor, acompanhe a senhora Ribeiro até a sala da gerência para que ela recolha seus pertences pessoais. A partir deste momento, ela está desligada da Mendonça e Co." E então, voltando-se para Márcia, cujo rosto havia perdido completamente a cor, acrescentou: "Nossas políticas antidiscriminação e anti-assédio não são meros documentos burocráticos ou jogadas de marketing, senhora Ribeiro. São o reflexo de valores fundamentais sobre os quais construí não apenas um negócio, mas minha própria vida."
Lamento profundamente que a senhora não tenha sido capaz de compreender isso durante seu tempo na empresa. Enquanto Márcia era escoltada para fora da área de vendas, um misto de emoções percorria o rosto de todos os presentes: alívio, vindição, espanto, até mesmo compaixão por parte de alguns. Carlos, percebendo a necessidade de restaurar a normalidade no ambiente e proteger a dignidade de todos os envolvidos, inclusive da própria Márcia, que, apesar de seus erros, merecia ter sua humanidade respeitada, pediu gentilmente que clientes retornassem às suas compras e que funcionários voltassem a seus postos, garantindo que haveria uma reunião formal mais tarde para discutir os próximos passos. Virando-se então para Joana, que permanecia ao seu lado, visivelmente abalada mas com um brilho renovado no olhar, Carlos fez um pedido que surpreendeu a todos que ainda estavam próximos o suficiente para ouvir: Senhorita Silva, gostaria que me acompanhasse até meu escritório no prédio administrativo. Temos muito a conversar sobre o futuro desta loja. O prédio administrativo da Mendonça & Co ficava a apenas 2 quarteirões da loja, um edifício imponente de vidro e aço que destoava da arquitetura mais tradicional do bairro. Carlos guiou Joana pelas ruas movimentadas em silêncio, ambos processando os eventos dramáticos que acabavam de vivenciar. Pessoas passavam apressadas ao redor deles, alheias ao fato de que caminhavam lado a lado com o proprietário de uma das maiores redes de varejo do país e uma jovem vendedora cujo destino havia acabado de mudar drasticamente. O contraste entre os dois era evidente: Carlos em seus 50 e poucos anos, com postura elegante e confiante mesmo em trajes casuais; Joana, jovem, tensa, ainda usando o uniforme da loja, ajustando constantemente a postura como quem se sente deslocada. Ao chegarem ao saguão principal do edifício, a reação foi imediata. Seguranças que normalmente exigiam identificação e credenciamento se endireitaram respeitosamente. Recepcionistas que estavam entretidas em conversas paralelas adotaram posturas profissionais instantaneamente, e executivos que passavam pelo local interromperam suas caminhadas para cumprimentar o fundador com reverência quase religiosa. Bom dia, Sr. Mendonça. Não sabíamos que o senhor estaria no prédio hoje, exclamou a recepcionista principal, uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados em um coque elegante. Não estava nos planos, Dona Fátima, respondeu Carlos com um sorriso genuíno, mas surgiram questões urgentes que precisam da minha atenção imediata. Por favor, não interrompa nossa reunião a menos que seja absolutamente necessário. O elevador privativo subiu suavemente até o último andar, onde ficava o escritório pessoal de Carlos, um espaço que poucos funcionários tinham o privilégio de conhecer. As portas se abriram diretamente para uma antessala elegante com paredes revestidas de madeira escura e móveis clássicos que contrastavam com a modernidade do restante do edifício. Marina não está hoje, comentou Carlos ao notar a ausência de sua secretária executiva, o que talvez seja providencial, considerando a natureza delicada da nossa conversa. Conduzindo Joana através de portas duplas de carvalho maciço, ele a introduziu em seu santuário profissional, um escritório amplo com uma vista panorâmica da cidade, decorado com um gosto impecável que mesclava itens contemporâneos e antiguidades cuidadosamente selecionadas. Joana permaneceu em pé, desconfortável e incerta, enquanto observava Carlos remover o casaco e acomodá-lo no encosto de sua cadeira executiva de couro. Por favor, sente-se, disse ele, indicando uma poltrona confortável posicionada diante de sua mesa. Aceita algo para beber? Água, café, chá. A gentileza do tratamento apenas aumentava a sensação de irrealidade que a jovem experimentava. Horas antes, estava sendo humilhada publicamente por sua gerente. Agora, estava no escritório do proprietário da empresa sendo tratada como uma convidada importante. Água, por favor, conseguiu responder, sua voz saindo mais fraca do que gostaria, enquanto tentava absorver a magnitude da mudança em sua situação. Antes de mais nada, começou Carlos após servir água para ambos e acomodar-se em sua cadeira, quero pedir desculpas pessoalmente pelo que você passou em minha empresa. Construí a Mendonça & Co com a visão de que seria um lugar onde pessoas talentosas poderiam prosperar independentemente de sua origem, cor, gênero ou qualquer outra característica que não fosse sua competência e dedicação. Claramente, falhei em garantir que essa visão fosse implementada em todos os níveis da organização.
Havia uma sinceridade palpável em suas palavras. Não era o discurso ensaiado de um executivo preocupado com relações públicas, mas o reconhecimento genuíno de um homem confrontado com a discrepância entre seus ideais e a realidade que havia se desenvolvido sob sua supervisão. Joana bebericou a água, tentando organizar seus pensamentos antes de responder. Parte dela queria simplesmente agradecer e garantir que estava tudo bem, como havia sido condicionada a fazer durante toda a sua vida quando figuras de autoridade se desculpavam, minimizar o próprio sofrimento para não causar desconforto aos outros. Mas outra parte, fortalecida pelos eventos recentes, recusava-se a diminuir a gravidade do que havia experimentado. Agradeço suas desculpas, Sr. Mendonça, mas o que aconteceu comigo não é um caso isolado. Por meses, assisti Marcia implementar um sistema não oficial de privilégios e punições baseado não apenas em desempenho, mas em características pessoais que nada têm a ver com competência profissional. Funcionários brancos recebiam mais oportunidades de treinamento, escalas melhores, clientes prioritários, enquanto eu e outros colegas negros, nordestinos ou de origens mais humildes éramos sistematicamente designados para tarefas menos visíveis e com menor potencial de comissão. Carlos escutava atentamente, seu rosto refletindo uma mistura de concentração e crescente perturbação à medida que Joana, agora com a voz mais firme, detalhava um sistema de discriminação sofisticado que havia escapado completamente dos radares dos recursos humanos, das auditorias internas e de todos os mecanismos que ele acreditava terem sido implementados justamente para prevenir tais situações. Muitos de nós não reclamamos formalmente por medo de retaliação ou simplesmente por não acreditar que seria diferente em qualquer outro lugar, continuou ela. Quando você cresce ouvindo que precisa se esforçar 10 vezes mais apenas para ser considerado igual, acaba aceitando certas injustiças como parte normal da vida profissional, especialmente em tempos de desemprego alto e oportunidades escassas. Um silêncio pesado instalou-se no escritório após o relato de Joana, quebrado apenas pelo som distante do trânsito lá embaixo e pelo zumbido suave do ar-condicionado. Carlos levantou-se abruptamente, caminhando até a janela panorâmica, as mãos cruzadas atrás das costas em uma postura que revelava profunda reflexão. Sabe, Joana, quando fundei esta empresa há quase 30 anos, o Brasil era um lugar muito diferente, começou ele, sem se virar. Cresci em uma família de classe média no interior de Minas Gerais. Meu pai era farmacêutico e minha mãe professora. Não tínhamos luxos, mas nunca me faltou nada essencial, inclusive a oportunidade de estudar em boas escolas e, eventualmente, em uma universidade federal. Foi só mais tarde, muito mais tarde, que comecei a compreender que o que eu considerava esforço pessoal era, na verdade, um caminho facilitado por privilégios que muitos brasileiros nunca tiveram. Virando-se para encarar Joana, Carlos continuou: quando atingi o sucesso financeiro, acreditei genuinamente que poderia criar uma empresa que funcionasse como uma meritocracia verdadeira, onde apenas talento, dedicação e trabalho árduo determinariam o crescimento profissional de cada pessoa. Implementamos políticas de contratação inclusivas, estabelecemos treinamentos antidiscriminação, criamos canais de denúncia anônimos, mas claramente não foi suficiente. O que aconteceu com você, presumo, com muitos outros funcionários, mostra que criamos apenas uma fachada de igualdade, enquanto nos bastidores as mesmas velhas estruturas de discriminação continuaram operando, apenas de formas mais sutis e sofisticadas. Joana observava com curiosidade a vulnerabilidade inesperada daquele homem poderoso, que parecia estar tendo uma espécie de epifania diante dela. Senhor Mendonça, se me permite a franqueza, políticas no papel não mudam cultura organizacional. Canais de denúncia não funcionam quando há medo generalizado de retaliação. E treinamentos antidiscriminação se tornam apenas rituais burocráticos vazios quando não há consequências reais para comportamentos discriminatórios no dia a dia. Ela fez uma pausa, reunindo coragem para o que diria a seguir. O problema não está apenas nos Marcias da empresa, mas na estrutura que permite que eles prosperem e avancem enquanto mantêm comportamentos tóxicos, desde que entreguem resultados financeiros. Um leve sorriso surgiu no rosto de Carlos, não de diversão, mas de reconhecimento. Você tem toda a razão, Joana. E é precisamente por isso que a chamei aqui hoje.
O que presenciei esta manhã deixou algo muito claro para mim. Preciso de pessoas como você em posições onde possam efetivamente mudar essa cultura de dentro para fora. Retornando à sua mesa, ele pressionou um botão no telefone e solicitou a presença imediata de Roberto Almeida, o diretor de recursos humanos da empresa. O que vou propor a seguir pode parecer impulsivo, mas asseguro que é uma decisão bastante calculada, baseada no que vi e ouvi hoje, explicou ele enquanto aguardavam. Roberto Almeida chegou em poucos minutos, um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos brancos contrastando com a pele negra, vestindo um terno impecavelmente cortado. Sua expressão de surpresa ao ver Joana sentada no escritório do presidente era evidente, mas rapidamente mascarada por profissionalismo. Roberto, está Joana Silva, vendedora da unidade Ibirapuera. Joana, este é Roberto Almeida, nosso diretor de RH há 15 anos. Após as apresentações formais, Carlos resumiu rapidamente os eventos da manhã, observando como a expressão de Roberto passava de surpresa a preocupação profunda e, finalmente, a determinação. Precisamos não apenas resolver esta situação específica, mas garantir que nada semelhante aconteça novamente em qualquer uma de nossas unidades, concluiu Carlos. E para isso, preciso de uma reestruturação completa de como abordamos questões de diversidade e inclusão nesta empresa. Foi neste momento que Carlos apresentou sua proposta que mudaria para sempre a vida de Joana. Quero criar uma nova diretoria de diversidade, equidade e inclusão, com autoridade real para implementar mudanças estruturais em todas as unidades da Mendonça e que o Roberto supervisionará a transição inicialmente, mas precisamos de alguém que tenha vivenciado na pele os problemas que queremos solucionar. Alguém com conhecimento acadêmico relevante, mais importante, alguém com coragem para enfrentar resistências institucionais. Virando-se diretamente para Joana, ele completou: seu currículo mostra que você é formada em administração e está cursando uma pós-graduação em gestão de pessoas. Gostaria de oferecer a você uma posição como coordenador inicial deste novo departamento, reportando-se diretamente a Roberto e, em questões estratégicas, a mim pessoalmente. A proposta caiu como uma bomba no pequeno escritório. Roberto, após a surpresa inicial, começou imediatamente a considerar as implicações práticas, enquanto Joana permanecia em choque absoluto, incapaz de processar completamente a magnitude da oportunidade que lhe era oferecida. Senhor Mendonça, eu não sei o que dizer. Esta manhã eu era apenas uma vendedora júnior tentando sobreviver a mais um dia de humilhações, e agora? Sua voz falhou, emoções conflitantes tornando difícil articular pensamentos coerentes. Parte dela estava exultante com a oportunidade, outra parte, suspeitosa das motivações, seria apenas uma jogada de relações públicas para conter possíveis danos à imagem da empresa após o incidente? Carlos, como se lesse seus pensamentos, acrescentou: não estou oferecendo este cargo para silenciá-la ou como um prêmio de consolação, Joana. Estou oferecendo porque precisamos de uma transformação real, e transformações reais não acontecem quando as mesmas pessoas que criaram o problema tentam resolvê-lo. Você tem a perspectiva, a experiência e, pelo que vi hoje, a coragem necessária para liderar esta mudança. Naturalmente, haverá um período de transição e treinamento, e Roberto estará presente para orientá-la nos aspectos corporativos que ainda não conhece. Mas a visão, a direção, essas precisam vir de alguém como você. Roberto, recuperando-se da surpresa inicial, viu imediatamente o potencial da proposta. Se me permite, Sr. Mendonça, acredito que esta é exatamente a abordagem de que precisamos. Temos implementado políticas progressistas há anos, mas falta-nos a perspectiva de quem realmente vive as consequências quando essas políticas falham. Joana poderia ser a ponte entre nossas intenções e a realidade vivida por nossos funcionários. Virando-se para a jovem, acrescentou: seria uma honra trabalhar diretamente com você neste projeto, Joana. Tenho certeza de que poderíamos criar algo verdadeiramente transformador não apenas para Mendonça & Co., mas potencialmente para todo o setor varejista brasileiro. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos de Joana, não de tristeza ou frustração, como tantas vezes antes, mas de uma emoção complexa que mesclava alívio, esperança e um senso avassalador de responsabilidade. Preciso ser completamente honesta, disse ela, enxugando discretamente uma lágrima. Parte de mim quer aceitar imediatamente esta oportunidade incrível.
Mas outra parte está assustada, não apenas pelo desafio profissional, mas pelo que significará para minha vida. Passarei de vendedor anônima a uma posição de visibilidade e poder praticamente da noite para o dia. Haverá resistência, sabotagem, pessoas questionando minhas qualificações, insinuando que só estou no cargo por causa da minha cor ou para servir como token de diversidade. Carlos assentiu, reconhecendo a legitimidade das preocupações. Você está absolutamente certa, Joana. Não será fácil. Haverá resistência, tanto velada quanto explícita. Pessoas que estão confortáveis no sistema atual farão de tudo para minar sua autoridade e eficácia. É precisamente por isso que estou oferecendo total respaldo institucional. Você terá meu apoio direto e inquestionável em todas as iniciativas que propuser, desde que estejam alinhadas com os valores fundamentais da empresa. E quanto às suas qualificações, ele sorriu levemente. Lembro-me de alguém questionando se Steve Jobs tinha qualificações formais para revolucionar a indústria de computadores pessoais, ou se Luiza Trajano precisava de um MBA para transformar o Magazine Luiza em um gigante do varejo. Às vezes, a experiência vivida é a qualificação mais valiosa que alguém pode trazer para uma posição. Joana aceitou a proposta após consideração cuidadosa, entendendo tanto a oportunidade quanto o desafio que representava. Carlos e Roberto elaboraram um plano estratégico para sua transição, incluindo um período de 3 meses para treinamento executivo intensivo enquanto a nova diretoria era estruturada. Durante esse tempo, Joana seria apresentada gradualmente à liderança da empresa e participaria de reuniões-chave para compreender a cultura corporativa e as dinâmicas de poder existentes. As notícias sobre o incidente na loja e a subsequente promoção de Joana espalharam-se rapidamente pela empresa e, inevitavelmente, chegaram à mídia. Diversos veículos de comunicação tentaram contato, ansiosos por explorar a história do milionário que demitiu uma gerente por discriminação e elevou uma funcionária negra a uma posição executiva. Carlos, antecipando isso, contratou uma consultoria de gerenciamento de crise para ajudar a navegar a tensão mediática, insistindo que a narrativa se concentrasse nas mudanças estruturais que a empresa estava implementando, não apenas no drama pessoal envolvido. Os primeiros dias de Joana no prédio administrativo foram desafiadores. Olhares curiosos seguiam-na pelos corredores, e conversas eram interrompidas abruptamente quando ela se aproximava. Alguns executivos, principalmente aqueles que haviam sido promovidos durante a gestão de Márcia, mostravam-se abertamente céticos quanto às suas qualificações, fazendo comentários velados em reuniões sobre contratações motivadas por culpa e inexperiência corporativa. Certa tarde, após uma reunião particularmente tensa onde suas sugestões foram repetidamente ignoradas, Joana encontrou-se sozinha no elevador com Antônio Cordeiro, vice-presidente de operações e amigo pessoal de Márcia. Sabe, menina, disse ele com um sorriso que não alcançava seus olhos, você deveria agradecer sua sorte. Em 20 anos de carreira, nunca vi alguém pular tantos níveis hierárquicos de uma vez só. Espero sinceramente que você esteja à altura do desafio, porque muitos olhos estão observando, esperando seu primeiro tropeço. Em vez de intimidar-se, Joana encarou-o diretamente. Senhor Cordeiro, agradeço sua preocupação com meu desempenho. Realmente existem muitos olhos observando, não apenas meu trabalho, mas também como certos executivos reagirão a mudanças necessárias em nossa cultura organizacional. Tenho certeza que podemos contar com seu apoio profissional nessa transição, certo? O vice-presidente saiu do elevador visivelmente desconcertado, sem responder à pergunta retórica. Paralelamente aos desafios no trabalho, Joana enfrentava mudanças drásticas em sua vida pessoal. Com seu novo salário, mudou-se do apartamento compartilhado no Jardim Ângela para um condomínio mais próximo do trabalho, reduzindo significativamente seu tempo de deslocamento. Sua mãe, Dona Conceição, pôde finalmente deixar o emprego como diarista e dedicar-se integralmente ao tratamento de diabetes, usando o plano de saúde executivo que agora cobria toda a família. No entanto, nem tudo eram flores. Antigos amigos começaram a tratá-la diferentemente, alguns com reverência excessiva, outros com ressentimento mal disfarçado, como se seu sucesso representasse algum tipo de traição às suas origens. Está diferente, toda empresária agora, né?
comentou sua amiga de infância Luciana durante um raro encontro. Daqui a pouco vai esquecer da gente, vai ver. Essas palavras doeram profundamente em Joana, que lutava para manter suas conexões enquanto navegava em um mundo completamente novo. No trabalho, Joana começou a implementar mudanças estruturais significativas. Sua primeira iniciativa foi criar um sistema anônimo e terceirizado de denúncias, completamente independente da hierarquia interna da empresa. A segunda foi revisar todos os processos de promoção e avaliação de desempenho, eliminando critérios subjetivos que poderiam favorecer discriminação. A terceira, e talvez mais controversa, foi a implementação de um programa de mentoria reversa, onde executivos seniores eram orientados por funcionários de níveis hierárquicos inferiores pertencentes a grupos subrepresentados. Esta última iniciativa gerou resistência significativa. Durante uma reunião do Conselho Executivo, Antônio Cordeiro expressou abertamente sua indignação. Isso é uma inversão completa da ordem natural das coisas. Como se espera que aprendamos algo válido sobre negócios com pessoas que mal completaram o ensino superior? Carlos, que observava a dinâmica em silêncio, notou como vários outros executivos concordavam discretamente com Cordeiro, enquanto Roberto tentava mediar a situação. Foi então que Joana demonstrou a liderança que Carlos havia vislumbrado nela. Senhor Cordeiro, não estamos pedindo que os mentores ensinem estratégia de negócios. Estamos pedindo que compartilhem perspectivas sobre como nossas políticas e ambiente afetam diferentes grupos de funcionários, informações que executivos raramente têm acesso direto. O senhor não aprende com clientes sobre suas necessidades? Considere isso aprender com clientes internos sobre suas realidades. O argumento, apresentado com calma e lógica impecável, silenciou temporariamente os críticos. Apesar dos avanços, Joana frequentemente sentia o peso da responsabilidade. Certa noite, trabalhando até tarde em seu novo escritório, foi surpreendida por Carlos, que também havia estendido seu expediente. Como está se sentindo realmente, Joana? Perguntou ele, sentando-se informalmente na cadeira à frente de sua mesa. Por um momento, ela considerou dar a resposta protocolar, que estava bem, que estava grata pela oportunidade, mas algo na sinceridade da pergunta a fez optar pela verdade. Honestamente? Estou exausta, assustada e frequentemente em dúvida se sou a pessoa certa para esta posição, confessou, surpreendendo-se com sua própria franqueza. Cada decisão que tomo parece ter o potencial de arruinar não apenas minha carreira, mas as chances de outras pessoas como eu no futuro. Se eu falhar, não serei apenas mais uma executiva incompetente, serei prova de que pessoas negras, especialmente mulheres negras, não pertencem a posições de liderança. Carlos assentiu pensativamente. Sabe o que isso significa, Joana? Significa que você é exatamente a pessoa certa para o cargo. Quem não sente o peso da responsabilidade raramente faz mudanças significativas. E quanto ao medo de falhar? Deixe-me contar algo que poucos sabem. Quase perdi esta empresa 3 vezes nos primeiros 10 anos. Cada vez, achei que seria meu fim, que seria a prova de que um farmacêutico do interior não poderia competir com os gigantes do varejo. O medo não desaparece, você apenas aprende a transformá-lo em combustível. O silêncio que dominava a loja foi quebrado por um misto de suspiros e cochichos enquanto Márcia era escoltada para fora pela segurança. Joana, ainda tentando processar o que havia acontecido, olhou ao redor e percebeu os olhares de colegas, alguns incrédulos, outros aliviados, muitos emocionados. Pela primeira vez desde que entrara naquela loja, ela sentiu que respirava sem medo. Carlos Mendonça permaneceu firme, observando atentamente a reação de todos. Ele sabia que aquela demissão não era o fim do problema, mas um primeiro passo. O ambiente da loja precisava mudar, e isso exigiria mais do que um gesto simbólico. Ele se voltou para os funcionários, e com a voz firme e clara, declarou: hoje foi um dia importante, mas não quero que esta seja uma história sobre uma gerente que caiu. Quero que seja sobre uma empresa que se levantou. A partir de hoje, mudanças virão, e espero que todos estejam prontos para fazer parte disso.
Joana, ainda perplexa, percebeu que Carlos agora olhava diretamente para ela. Preciso falar com você, Joana. Me acompanhe. O coração da jovem disparou. Seria um aviso? Alguma nova exigência? Ela respirou fundo e assentiu, seguindo-o para fora da loja, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Sentada em um escritório que jamais imaginou pisar, Joana olhava pela imensa janela envidraçada para a cidade abaixo. Em poucos meses, sua vida dera uma guinada inesperada. Agora, ela fazia parte de um programa de liderança criado por Carlos Mendonça, voltado para dar voz a funcionários subrepresentados e reformular as políticas internas da empresa. Sua missão era garantir que casos como o dela não se repetissem. No começo, a transição foi difícil. Muitos questionavam sua capacidade, diziam que era apenas uma decisão para a empresa ficar bem na fita. Mas a cada reunião, a cada proposta aceita, Joana provava seu valor. Ela implementou um canal de denúncias anônimas, sugeriu mudanças no sistema de promoções e criou um treinamento obrigatório para gerentes, ensinando-os a lidar com equipes diversas. Carlos a acompanhava de perto, como um mentor, sempre desafiando suas ideias e garantindo que tivesse o suporte necessário. Em um raro momento de sinceridade, ele confessou: eu sempre achei que tinha construído uma empresa justa, mas a verdade é que não basta criar regras, é preciso garantir que elas sejam seguidas. Joana sorriu. E é por isso que estou aqui. Meses depois, Joana recebeu uma ligação de uma ex-colega da loja. Você não sabe o que mudou por aqui. As pessoas se sentem mais seguras, mais respeitadas. Você fez a diferença. Ela desligou o telefone com um sorriso. Pela primeira vez, sentia que seu trabalho era mais do que apenas vender produtos, era transformar vidas.